Por muito tempo, eu acredito que como apenas mais um ser humano com uma curiosidade referente à espiritualidade, meditação e uma busca por compreender essa força que opera, né, um poder oculto que está além da compreensão da realidade, não é de fato um poder, eu não posso afirmar nem negar, e que a meditação vem sido experimentada aí por muitos milênios pelo homem, pela raça humana, né? Não quero dizer o homem como espécie, né? A raça humana, homem, mulher, qualquer tipo de gênero, né, humano, não tem distinção para essa busca referente à espiritualidade, meditação e tudo mais. Porém, existe a ciência, né, que é uma base científica que vai estudar como que funciona nosso cérebro, né, que é a neurociência, né? E o que acontece é que hoje, dia 15 de maio de 2022, eu estava assistindo referente a uma apresentação, né, uma discussão científica sobre a questão da plasticidade cerebral, as funções do córtex neofrontal e os estímulos elétricos, né, produzidos as sinapses pelos neurônios, que condicionam o modo que a gente vai reagir aos sentidos, né, que nos apresentam, por exemplo, medo, curiosidade. Então, tudo que é externo reage, né, nos dá um estímulo, e o nosso cérebro, através desses impulsos elétricos, né, esses pulsos elétricos, que são as sinapses, né, estimulam os neurônios a fazer essa comunicação, e aí existe a reação, onde é produzido diversos tipos de componentes no nosso corpo, cortisol, dopamina, serotonina, então os hormônios de felicidade, tristeza, de estresse, né, do nervosismo e tudo mais. Então, observando isso, a neurociência já pode comprovar que nenhuma escolha de um indivíduo é de fato livre, ou seja, ele não tem o atributo de poder operar conforme a sua vontade. Então eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Na realidade, é uma reação à realidade. Então a realidade se apresenta, é um estímulo, e o cérebro automaticamente, uma fração rápida, né, milésimos de segundos, produz ali uma reação, né, internamente, que vai fazer com que o corpo reaja, entendeu? O corpo, o pensamento, as atitudes venham a reagir referente àquele estímulo externo que mexeu com um dos nossos sentidos, seja visão, olfato, né, paladar, tato e audição, né? Então, esses 5 sentidos criam esse ambiente, né, de reação, onde o cérebro usa essas informações para poder criar as relações internas para que a gente reaja ao que está sendo apresentado para a gente. E aí eu pensei comigo, nossa, né, os antigos diziam, se eu ficar em silêncio, observando, eu consigo ver essas operações, né, do cérebro agindo vamos colocar, ao mesmo tempo que elas estão produzindo, né, o primeiro impacto ali reativo, eu consigo ver aquele movimento antes dele de fato acontecer, ou seja, na observação constante, né, do interior, eu consigo observar esses instintos reativos, né, essa atividade reativa que a neurociência agora comprova que é a comunicação cerebral, que vai mexer músculo, que vai produzir alguma substância no corpo, uma enzima capaz de fazer algum tipo de estímulo, né, que o corpo reaja àquela situação. Então é como se uma luz viesse na minha cabeça e dissesse assim: eu sou uma marionete experimental na mão de alguma coisa que eu não compreendo ainda, sabe?
é uma força, que não provém de um lado, entendeu? Negativo ou positivo. Uma força que está experimentando todas as capacidades de ação e reação, entende? Então é como se o cara bom, ele tivesse dentro da mente dele as características, né, passadas atuando para que ele só reforçasse aquele lado bom dele. Então, de fato, ele não conseguiria reagir, né, a uma situação de outra forma. Então, o passado dele estimula ele a agir daquela maneira. É como se ele fosse predestinado, ou como se ele fosse programado para agir daquela forma. Da mesma maneira, uma ação ruim, né, de fato, uma morte, um abuso extremo, uma coisa medonha aí perante aos olhos dos outros seres humanos, também não fosse uma reação sobre escolha da pessoa que está fazendo aquele ato. É como se a mente dele estivesse programada para agir daquela forma, pelas consequências, né, de vida que ele teve. Meio ambiente, onde ele cresceu, estímulos de traços dessa característica que ele vai vir a pôr em tona, né, ficar em exposição, onde eu vou ver, né, a maldade dele operando. Então, se você parar para pensar, né, ou não sei nem se é possível falar essa palavra, parar para pensar, né, na realidade, se você parar de pensar, né, começar a observar, de se desligar um pouco dessa característica humana e animal de instinto e simplesmente se conectar a essa capacidade intrínseca que antecede as reações, as produções desse tipo de característica humana, né, que é a sinapses, plasticidade cerebral, a amígdala, que está reagindo ao ambiente externo. E os antigos já nos ensinaram a escapatória do livre-arbítrio, né? A escapatória da escolha. Ou seja, se eu conseguir manter minha mente calma, quieta no agora, sem nenhum vínculo com aquela entidade que pensa que sou eu, talvez eu consiga enxergar a marionete que sou, consiga enxergar o movimento das reações antes delas ocorrerem de fato, e com isso, pela primeira vez, a entidade humana, sem nome, sem forma, sem nenhum tipo de persuasão, fazer a primeira vez a sua escolha, que é não reagir. Meditação é algo que liberta de fato, mas é a isenção do pensamento humano de que eu tenho escolha. Não sei se ficou claro.